Vargas, É mesmo, tava dando Vargas isso. para usar muscular, governo nacional. Fala, deixa eu achar. Cara, uma foto, no almoço. Eu também. Eu tenho que acabar de vocês que ainda tem que fazer essa prova. Deu o governo constitucional e eu cheguei a falar dos dois partidos. das alianças, sim, Chegou a falar dos dois. Falei da intentona comunista. O início. Isso para terminar. Acabei doente. Hoje é dia 13, olha que número bonito. No 9. Vamos para cá aqui. Olha. Odiosa. Não é mal, quer chamar para aí Mas da onde o mate da última vai? A Ana me ofereceu uma pessoa de matemática. Fala que é. Podemos começar? Se torna. Então vamos lá. Lembra o seguinte: haviam dois partidos políticos, a AIB, Ação Integralista Brasileira, e a ANL, Aliança Nacional Libertadora. Quando me fala Luizinho Boca Louca, AIB, inspirado em quais partidos? Brasileiro. Não sei. Inspirado em quais partidos? AIB, integralismo. Quais partidos da Europa? Isso, garoto. Da pressão nacional, muito bem. Aos partidos nazistas e principalmente fascista. Tá? Lembra que a AIB ela é tão nacionalista que os caras acreditavam que o português deveria ser banido das escolas brasileiras. Nós deveríamos aprender a nossa língua materna, que é qual? Tupi-Guarani. Nunca tem. Tá? Eles também pregavam partido único, violência contra opositores, né? Sem eleições. Outra coisa que eles gostavam muito era da cor verde, tanto que eles eram conhecidos como camisas verdes. E qual era a sua cumprimento? Aqui. Isso. E o que eles gritavam? Não é. Quer dizer, sim. Vai se fundador. Quer dizer, você é meu irmão. Tá. Eu só não entendi quem tu escreveu inteiro. Intentona comunista. Porque agora o que vai acontecer? A ANL, a Aliança Nacional Libertadora, foi fundada por um casal muito legal, Luiz Carlos Prestes e Olga Benário. Tá? Olga Benário, não esqueçam, mulher, judia, alemã e comunista. Mulher, judia, alemã e comunista. Mulher, judia, alemã e comunista. Tá? Era a esposa do Prestes. A ANL, quando ela é fundada, quais eram as bandeiras que os caras levantaram? Reforma agrária, reforma tributária, redistribuição de renda e o que mais? E era isso. Só pessoa legal, né? Redistribuição de renda, reforma agrária, eram os caras bem, os caras legais, os caras bonitos, os caras geniais. E aí, o Vargas, cagado com o crescimento da ANL, o que ele faz? Posso dar um recadinho? Vargas, corta. Olha aqui, ó, tô te falando. Mas porque é o tomate, viu? Dei pro Mauro. Podia ter te deixado pelo novinho. Mas eu posso dizer que tu queira. Eu vou deixar a porta aberta porque eu tô com medo da lareira. Porque eu não posso botar água ainda que tem muita chama. Aí tem medo de fundo do tapete e tal, vou deixar para... Aí no intervalo vocês botam água, para vocês não ficarem preocupados. Já. Eu vou esquecer O quê? de fazer isso. Não, eu vou ficar digitando ali. Aí eu cuido. Quando eu tiver aula com o filho, eu vou estar digitando. Vou ficar mais uma hora. Ih, vamos aqui agora. Cara, eu tinha... Sabe que as provas eram semana que vem. Aí mudaram para amanhã. E tu está fazendo assim? Qualquer prova de recuperação, eu não quero socar o dedo. Porque senão não vou estar ligado. Tu quer tirar férias? Eu quero deixar para ele. Não, agora voltando aqui, então, olha amigo, presta atenção. Então, esses caras defendiam essas maneiras muito legais. Só que aí, esses caras também, eles começaram a ter mais de 400 mil filiados em todo o Brasil. O que assusta quem? O governo Vargas.
claro que se apavora, e aí acusa os caras de serem subversivos, de querem acabar com a ordem brasileira, de querem acabar com a família tradicional brasileira. O que eles fazem com eles? Põe a ANL na ilegalidade. Prestes, que é o Gabenari, se acham que aquele era o momento de fazer o quê? O golpe comunista do Brasil. Moscou, a União Soviética, não é o momento. Por quê? Porque apenas 20% dos brasileiros viviam nas cidades, 80% deles viviam no campo. Lembrando a vocês dois que os direitos trabalhistas foram criados em 34, 8 horas de trabalho, férias remuneradas, proibição do trabalho infantil e mais, salário mínimo. Mas só para trabalhadores Da cidade. já se muito bem. Os trabalhadores do campo só receberam seus direitos quando? E 80. Não, 67, porque eu parece durante a ditadura militar brasileira, ditadura civil militar brasileira. Bom, e aí os caras põem esse capaz aqui na ilegalidade. Eles acham que é o momento de dar um golpe e vão para cima, querendo dar um golpe para o regime comunista do Brasil. Só que foi um verdadeiro fracasso, porque a notícia não chegou no campo. No campo as pessoas eram muito desmobilizadas, lembrando cada ponto. E mais importante, por que os trabalhadores urbanos não foram com a ANL? Já que eles defendiam redistribuição de renda, defendiam um Estado comunista onde as fábricas seriam dominadas pelos trabalhadores. Pense, o que o Getúlio recente tinha criado? As leis trabalhistas. Então, os trabalhadores estavam de quem? Do Getúlio. Né? O Getúlio era o pai dos pobres, foi o cara que nos deu os direitos trabalhistas, vem esses comunistas de merda querendo, não. E aí os trabalhadores deram para trás, os comunistas ficaram sozinhos, foram todos presos. E aqui, vou fazer um parênteses para falar para vocês o seguinte: quando esses caras são presos, tá? O Vargas aproveita esse momento para fazer o quê? Para prender todos os seus opositores dentro do Congresso Nacional. Opositores esses que nem tinham participado da ditadura, que nem eram comunistas, entendeu? O Luiz está preso. Quer? Participou da ditadura, estava em casa, pode estar preso. E se livrou dentro do Congresso Nacional de toda a oposição. E aí ele vai abrir caminho para o golpe de Estado que vai vir a seguir. Entendeu? Então, a intentona comunista, ela serviu muito mais para os planos do Vargas do que para os próprios, porque foi um fracasso. Agora, uma história triste que nós vamos ter aqui é a seguinte: a Olga Benário, como eu falei, ela não era brasileira, era alemã, judia e comunista. Tá? E ela estava grávida de 8 meses do Luiz Carlos Prestes. E aí Getúlio Vargas e Felipe Müller, que era o chefe da polícia secreta batista, fazem o que com ela? Não, né? Ela não pode ficar presa aqui. Manda de volta para a Alemanha. Só que em 1935, quem é que está no poder na Alemanha? Um banda-foca safadão do Hitler. Opa, o Hitler. E aí o que o Hitler faz com judeus, mulheres? A Olga, ela resumia tudo que o Hitler mais odiava: mulher, judia e comunista. Né? Só que o detalhe, ela estava grávida, né? Grávida de 8 meses. E aí o que vai ocorrer? O que acontece com ela? Provavelmente ela chega, já leva uma sessão de eletrochoque, tem a filha com 8 meses, eles olham a molezinha, loirinha de olho azul, beleza, foi para adoção. E ela, um mês depois, é morta numa câmara de gás, dentro do campo de concentração na Alemanha. Mais emocionante dessa história. Ela estava viva, né? Até pouco tempo atrás. Isso mesmo, ela morreu na década de 90, ali o Cádio foi historiador, o Prestes consegue em 45 ir até a Alemanha e encontra ela, traz ela de volta para o Brasil. O que vai acontecer a partir de É, que ela foi para o campo de concentração, que depois foram atrás dela. Isso mesmo. Depois da intentona comunista, nós vamos ter o plano Boeing. O plano Boeing é de 1937. Aqui nós vamos ter o seguinte: ó. 1934, quando nós temos a Constituição, lembre quais são as principais transformações eleitorais importantes de 34. Em 34 eu tenho um ponto neurálgico aqui, que é o quê? Voto secreto e voto feminino. Voto feminino tinha suas restrições, quais eram? Se a mulher fosse casada, Ela tinha comissão do marido solteira com emprego público remunerado. Bom, essa vai cair em 46.
Só que ele também cria o voto secreto, cria o STE, Superior Tribunal Eleitoral, separado da Justiça, que é um presidente hoje do STE. Xandão Safadão. Outra coisa importante aqui, não havia reeleição. Tá? A única Constituição, para falar a verdade, nenhuma Constituição brasileira tem reeleição. Por que nós temos a reeleição hoje, então? Porque em 97, o Fernando Henrique Cardoso entra com uma emenda parlamentar e consegue aprovar essa lei, que é a lei da reeleição, que todos os cargos do Executivo, prefeitos, governadores e presidentes, possam sim se reeleger. Eu vou dizer, particularmente, eu estou contra a reeleição. Eu acho que devia um mandato de presidente, prefeito, governador, ser 5 anos, e depois sai. Eu acho que faz bem para a democracia tu ter alternância de poder. Nada de extremismo. Mas eu acho que faz bem, depois tem o cara da direita, sai o cara da esquerda, sai o cara da esquerda, tem o cara da esquerda. Eu acho que tinha que ser no máximo 2. Tipo assim, pode ele sair de novo e deu, acabou. Claro que tu é a favor da reeleição. Eu sou uma pessoa. Não igual o Lula, que já tá. Eu acho assim, que tu não podia ter seguido. Eu não posso, se eu for presidente agora, entrar outro cara depois do escolhido, não tem problema. Mas se você seguir, não tem que ter alternância no poder. Eu acho que máximo 2 vezes pode ser presidente, depois nunca mais na vida. Mas enfim. Aqui, em 37, o Vargas não podia nem ser candidato. Ele não podia nem se reeleger. Afinal de contas, em 34, ele foi eleito pelo voto indireto. Lembra? A era Vargas, olha só, a era Vargas vai de 30 a 45. Nesse período de 15 anos, ele não foi eleito nenhuma vez pelo voto direto. Né? Em 30, ele perde a eleição e dá o golpe, que é mata lá o vice do cara, lembra? Carlos Nunes, tá? Lá na Paraíba, ele morre. E em 34, em 33 e 34, a eleição foi indireta, porque ele tinha acabado de fazer com São Paulo. Em 32. Me distraí com o Felps, não era para ele sair. Ah? Me distraí com o Felps, ele saiu, não era para ele sair. Não, ele está aqui agora. Em 32, lembra que ele bombardeia a cidade de São Paulo? Em São Paulo, isso, café com leite, não é? Tá. O negócio. Para. Eu que achei. 32 tem a Revolução Constitucionalista de São Paulo, paulista, do MMDC, Martins Miragaia Drauzio Camargo. Porque quando ele chega em 30, ele retira todos os governadores de todos os estados, substitui eles por interventores militares. Gaúcho, isso. Isso mesmo, que era o interventor militar gaúcho ligado ao tenentismo. E isso veio da Constituição de 1891. Ou seja, ele governa de 30 a 34 sem Constituição nenhuma. É claro. E aí os paulistas metem pressão para que ele faça uma nova Constituição e indique um interventor civil paulista. Ele nega, os paulistas vão às ruas. Nessas manifestações, 4 estudantes são mortos pela polícia varguista, a partir do Drauzio Camargo, e toda a Revolução Constitucional de 32. E aí ele usa a Força Aérea Brasileira para bombardear a cidade de São Paulo. Depois bota de São Paulo. E depois ele dá um paulistas depois que ele vence. Mas notem, como ele tinha bombardeado o maior colégio eleitoral, ele, se fizer uma eleição direta, eu perco. Tá? Então ele opta pela eleição direta, ele vence. Aqui em 37 ele não podia nem ser candidato. Mas ele queria continuar na presidência. Então, o que ele faz? Ele e os integralistas escrevem uma carta, né, e assinam essa carta com o nome de Cohen. Tal de Cohen, não sobrenome judeu, inclusive. Por isso que eu sei como plano Cohen. Eu estava com a namorada, minha primeira namorada tinha um sobrenome Cohen. Mas nada a ver com minha igreja agora. Saudade. Agora, voltando aqui, olha bem. O que vai acontecer agora? Nessa carta, seria um suposto plano de um agente comunista, chamado Cohen, dando todas as orientações para a Rússia vir invadir o Brasil. Então, segundo essa carta, o Brasil entraria em guerra. Lembra que eu vou aceitar? O Brasil entraria em guerra com a Rússia. E aí, na ideia do cara, ia acontecer o seguinte: na carta dizia que a Rússia invadiria o Brasil, e olha só que loucura, queimaria todas as igrejas, derrubaria o Cristo Redentor, que foi construído por quem? Com presente, não foi?
Pelo Vargas, pela Aliança para a Igreja Católica, que além de construir aquele gesto enorme, ele ainda... Mas ele deu de presente, não foi? Não, foi uma aliança, não foi um presente, assim, olha, se vocês me apoiarem, um Cristo Redentor enorme, e ainda obrigo todas as escolas públicas e privadas brasileiras a serem obrigadas a ter um ensino religioso obrigatório, cristão. E foi o que aconteceu. Aula de religião, isso aí. Cristã, religião cristã. Tá? E segundo essa carta, eles derrubariam o Cristo Redentor, tacariam fogo nas igrejas e, atenção, canibalizariam as crianças. Tá? Daí que vem essa história de que comunista é criança. Tá? Claro que se enganou. E, cara, e deu tão certo que ele foi no rádio. Falou, a Rússia vai invadir o Brasil, vão derrubar o Cristo Redentor, vão tocar fogo nas igrejas, vai ser uma loucura. E aí tem uma corrida louca para os supermercados, os caras começam a estocar comida, literalmente achando realmente que o Brasil vai entrar em guerra. Aí o que ele faz? Coloca o Brasil em estado de emergência, em estado de guerra. Falou, professor, o Brasil em estado de emergência, em estado de guerra. Foi o caso. Coloca o Brasil em estado de emergência, estado de guerra. E diz, olha, como o Brasil vai entrar em guerra, eu vou ter que suspender as eleições. Aí ele suspende as eleições. Quando coloca o Brasil em estado de emergência, a primeira coisa que tem que fazer é fechar o Congresso, proíbe todos os partidos políticos, e aí tem início a ditadura varguista. Acho que a gente chama de Estado Novo. Agora vou botar o detalhe do Estado Novo. Estado Novo, Estado ditatorial. Não, depois que o Guri chegou aqui, entrou. Não, é português, eu me Então, aqui eu tenho o Estado ditatorial. Eu tenho proibição dos partidos políticos. Eu tenho também. Deixa eu ver o Congresso. Importante. Muito importante. Eu tenho em 1939 o início da Segunda Guerra Mundial, correto? 1945. Quando a Segunda Guerra começa, o Vargas e o Brasil se põem ao lado da Alemanha. Tá? Por quê? Porque no início da Segunda Guerra, a Alemanha realmente foi a famosa tática do Blitzkrieg, guerra relâmpago, e começa a conquistar tudo. Cara, os caras invadem a Polônia, invadem a França, invadem os Países Baixos, invadem a Finlândia, a Noruega, só não conseguem ocupar a Inglaterra, porque a Inglaterra se trata de uma ilha e tinha a maior frota de navios de guerra no período. Tá? Mas o Brasil se põe ao lado. E como a Europa está em guerra, eles não conseguem importar produtos de lá. E aí o que o Vargas faz? Ele faz um programa de substituição de importações. Isso significa que agora eu vou ter incentivo à indústria nacional. Incentivo à indústria nacional. Se eu tenho incentivo à indústria nacional... Caiu? Caiu. Acho que recente, né? Entendeu? Porque se eu tenho incentivo à indústria nacional, o que eu vou gerar dentro do Brasil? Emprego. Emprego. Entendeu? Gera emprego. Uma coisa que você tem que entender de história é o seguinte: por mais escroto, por mais horrível que seja o presidente, se a economia vai bem, esse presidente não sai. Vocês não entenderam? Se tu está bem empregado, se tu estava num momento ruim e agora tu está num momento que tu está bem empregado, tu está com comida na mesa, tu está tendo umas certas regalias, difícil, pode ser detestar o presidente. Dificilmente isso vai ser com uma faixa fora fulano. Né? Embora então os caras vivessem no estado de sítio, no estado ditatorial, os caras estavam empregados, estavam com comida na mesa. Tá? E o que ele vai fazer?
Em 1942, tá? Isso aqui cai bastante bem também, tá? Em 1942, eu tenho a criação do DIP. O que é o DIP? Departamento de Preço e Propaganda. O Departamento de Preço e Propaganda, ele tinha basicamente duas funções. Primeira delas, fazer propagandas a favor do governo. Né? Como, por exemplo, Vargas, o amigo das crianças. Tá? Ele também vai pegar a minha disciplina de História, que vai ser a principal disciplina que ele vai mudar. Ele constrói o Ministério da Educação e manda recolher todos os livros didáticos de história das escolas e manda publicar outros livros. Esses outros livros que ele manda publicar, ele aparecia na história como o salvador da pátria. É o famoso amigo das crianças. Qualquer escola brasileira que tinha, olha, É o que existe no país, né? olha o simbolismo. Olha o simbolismo. Tu tinha a foto do Vargas, abaixo da foto do Vargas, a bandeira do Brasil. Ele estava acima da bandeira do Brasil. E aí, todas as aulas, antes de começar as aulas, todos nós éramos obrigados a cantar o hino nacional. Não que eu podia cantar dentro do norte. É pouco pior na Coreia do Norte, porque na Coreia do Norte não tem acesso a nada. Só tem uma rede que é a rede estatal, os caras são proibidos de acessar a internet. Né? Lá, cara, É tipo isso, só que 10 vezes pior. 10 anos pior. Ah, agora que bem isso, real. É surreal, cara. É surreal. A Coreia do Norte é surreal. E lembra, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul estão em guerra até hoje. Tá? O que tem ali é um armistício, uma trégua da ONU. Né? Porque de 50 a 53 eles entraram em guerra e dividiram o país no famoso paralelo 38. Né? Hoje mesmo ele está onde? O Ku Jianchu está na Rússia. Viajou com um trem blindado até a Rússia. Trem blindado. Trem a 60 por hora. Eu não sei quantos dias para chegar, mas chegou. Mas loucura. Porque os caras não dão cuidado de maluco. Bom, e o DIP, então, tem essas duas funções. Criar propagandas a favor do governo e, principalmente, censurar os meios de comunicação que fossem contra o Vargas. Nós tivemos, por exemplo, vários sendo censurados. Nós tivemos Graciliano Ramos foi preso em 35 durante a intentona comunista. Foi acusado de ter participado da intentona. Aqui nós vamos ter presa Patrícia Galvão, já ouviram falar? A famosa Pagu. Foi uma das primeiras feministas do Brasil, fundadora do grupo As Melindrosas, né? Que era um grupo de mulheres que não faziam a mesma coisa que os homens. Andar de calça, né? Não podiam vestir uma calça, não podiam andar de saia, dirigir carro, andar de avião, aquela coisa toda. E a Berta Lutz, é importante saber que a Berta Lutz, ela foi uma das maiores ativistas na igualdade salarial, equidade, né, salarial entre homens e mulheres, coisas que até hoje ainda não ocorreram. Né? Lembrando que no Brasil, uma mulher que tem o mesmo emprego do homem, trabalha o mesmo número de horas, ela vai ganhar 27% a menos, cargos de chefia e cidade 50% a menos. Bem, e o DIP tinha um cara chamado Ataúfo Alves. Ataúfo Alves foi um dos primeiros sambistas do Brasil. Né? O primeiro samba gravado, se não me falha a memória, foi um samba de 1916, chamado Pelo Telefone, um cara chamado Dom. E aí começa a surgir aquele samba do malandro, sabe? Os caras faziam samba que não trabalhavam, que viviam só de música, que tinha 3 mulheres, que jogavam no bicho, pá, aquela coisa, o cara que gostava de trabalhar e coisa e tal. Só que agora, o momento do Brasil, com a criação, submissão de importação, criação da indústria nacional, o governo não queria malandro. O governo queria o quê? Trabalhador. E aí eles pegam esse cara que prende o Ataúfo Alves. O Ataúfo Alves toma uma banca de pau na cadeia e eles dizem, tu vai sair daqui agora e tu vai fazer um samba, que o negócio é trabalho. E o negão diz, mas peraí, não é meu estilo. Não é o teu estilo, cara, se não fizer, ele vai apanhar mais ainda. Ele sai e faz um samba chamado O Bonde de São Januário. O Bonde de São Januário, mais ou menos, dizer que lá vai o bonde de São Januário, carregando mais um operário. Porque o negócio do meu filho, o negócio é trabalho. E todos estamos, o que está acontecendo contigo, cara? Porque eu gostaria de trabalhar, a história é essa. Eles, não, o negócio agora é trabalhar. Já caiu uma questão da URGS, já caiu na URGS, já caiu no Enem, uma questão que eu achei muito bem bolada. Eles mostravam 2 sambas do Ataúfo Alves, um antes do Estado Novo e o outro depois do Estado Novo. O depois do Estado Novo, o Bonde de São Januário.
E a questão era para o candidato identificar os períodos da Era Vargas daqueles dois sambas ali. Tá? Um era antes do Estado Novo, o Bom de Santos Manuel, depois do Estado Novo. Tá? Então, nós temos em 42, pela Primeira Guerra Mundial, a criação do TIP. 1943, que agora deve ser a questão possível pressão Enem, nós temos em 1943 dois pontos importantes. Estou falando isso porque esse ano faz 80 anos. Tá? Eu tenho a CLT, que é o quê? Consolidação das leis trabalhistas. Tá? Ela entra na legislação brasileira para sempre. As mesmas aquelas, tá? Ah, esqueci de falar para vocês um pequeno detalhe, cara. Em 37, nós temos uma nova Constituição. Importante. A famosa Constituição Polaca. Tá? Ela leva esse nome, que é a Constituição Polaca, que foi baseada na Constituição polonesa. Tá? Era uma Constituição extremamente autoritária. Então, a Constituição do Estado Novo ficou conhecida como Constituição de 37, ou Constituição Polaca, uma Constituição extremamente autoritária. CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, tem uma coisa que pouca gente fala, tá? Mas esse ano faz 80 anos, pode ser que caia. E é a... Como é que é? Não é exploração, como é que é a expedição? Exploração. Expedição. Um cantor Xingu. Já ouviram falar? Não. Então, expedição Roncador Xingu, ela foi feita em 1943 pelo Vargas. Tiveram como chefe os irmãos Vilas Boas. Tá? O que era essa expedição? Era a expedição, pasmem em vocês, tá? Mas até a década de 50, 70, se conhecia muito pouco do Brasil. Tá? Principalmente o interiorzão do Brasil era terra de ninguém. Floresta Amazônica, Pantanal, todos eram locais intocados. Assim. E a expedição Roncador de Xingu, ela tinha como principal objetivo explorar o interior do território brasileiro. A partir daqui, os irmãos Vilas Boas vão acabar criando a maior reserva indígena do Brasil, que é o Parque do Xingu. Tá? Então, esse é o Roncador de Xingu, expedição para explorar o interior do território brasileiro. A principal consequência foi a criação do Parque do Xingu, que é hoje a maior reserva indígena do Brasil. Nós tivemos agora, umas semanas atrás, a tentativa de alguns deputados bem conservadores da questão de redemarcação das terras indígenas. Não passou. O STF derrotou, por ampla maioria, uma lei que se parecia condicional, que eles queriam tomar as terras dos índios de volta. Então, aquilo, não, é uma coisa assim inacreditável. Só de tentar fazer isso é uma coisa absurda. Quer ser preso. Só de ter ido para o Congresso é mais absurdo. Os caras tentar aprovar mais absurdo aí. Tá? Mas foi derrotado. Tá? Todo mundo comemorando, muito mais difícil que nós. Mas essa aqui é uma das primeiras tentativas de tentar fazer leis de proteção ao índio. Tá? Foi essa daí. Tá? Em 1831, nós tivemos o primeiro Código Penal brasileiro. Tá? 1831. E no primeiro Código Penal brasileiro, eles têm uma lei que fala, como é que é? Que é a lei de inserção do indígena. Eles queriam inserir o indígena na cultura brasileira. Na verdade, o que era aquilo? Era forçar a cultura do branco em cima do índio. É o que nós chamamos na história de aculturação. A aculturação é que tu tenta impor a tua cultura em cima da do outro. Estou dizendo que a cultura dele é menos, que ele é menos evoluído, que os índios, na verdade, eles tinham que aprender a educação do homem branco, como se viu o homem branco vive. Né? Começaram a criar reservas para os índios, mandar os índios para lá e pegar as terras dos índios, principalmente as terras que tinham muito ouro, outras riquezas. A gente pode ter uma questão, e vai cair, uma questão sobre a questão indígena. Eu até vou mandar depois para você, se couber. Eu tenho um textinho bem resumido sobre os povos indígenas. Eu também acho que vai ter alguma coisa. Vai cair certo, cara. Porque nós tivemos a tragédia no ano, tivemos essa coisa de demarcação das terras indígenas, vai cair certo. Vai cair certo. Tá? Então, nós temos, se cair, esse aqui vai ser do caralho. Tá?
computador civil, que vocês já estão sabendo aí. Tá vendo? Outra coisa importante, olha só. Em 1941, tá, nos Estados Unidos, Roosevelt lança uma pesquisa perguntando se os Estados Unidos deveriam entrar na guerra. 96% dos americanos dizem que não. Não, os Estados Unidos não devem entrar na guerra. É uma guerra dos europeus, não devem entrar. Só que meses depois, o Japão ataca a base americana no Havaí de Pearl Harbor. Bombardeia, matando mais de 3 mil americanos, morrendo até 15 japoneses. Foi o ataque militar dos mais bem-sucedidos da história. Depois do ataque a Pearl Harbor, fazem nova pesquisa e 98% dos americanos eram a favor da guerra. Nós tivemos uma massa de jovens e homens se alistando no exército para ir para a guerra. Todo mundo queria ir para a guerra, com aquele desejo de vingança. Só perdeu, em termos de alistamento, tá? Só perdeu nos ataques de 11 de setembro. Depois dos ataques a São Luís de 11 de setembro, o exército americano nunca tinha recebido tanta gente querendo participar do exército e invadir a Afeganistão. Foi um período que o exército americano quase quintuplicou o número de fuzileiros e soldados dentro das fileiras do exército norte-americano. Se já era, né, uma máquina de guerra, ficou mais ainda. Pra você ter uma ideia, na Segunda Guerra Mundial, todas as empresas, por exemplo, que montadoras de carro, de eletrodomésticos, todas pararam de montar isso e passaram a fabricar armas. Né? Só em bala de fuzil, não estou falando das outras, metralhadora e pistola. Só em bala de fuzil, os americanos produziram uma quantidade que dava para matar 17 vezes a população da Terra. Né? Então, quando os caras iam na Segunda Guerra, eles iam com tudo. Né? Não foi a Chester que nasceu na Primeira Guerra Mundial. Não, a Winchester foi bem antes, era lá desde aquele oeste americano, a Winchester. Era uma das primeiras, inclusive, empresas de armas norte-americanas foi a Winchester. Outra coisa aqui, ó. Então, os Estados Unidos entram na guerra. E aí, as coisas, eu não estou dizendo que a Alemanha, né, se cagou, mas a luta começa a ficar um pouco mais equilibrada, já com a entrada dos americanos na guerra. Só que os americanos estavam lutando em duas frentes, no Pacífico, contra os japoneses, e no Atlântico, contra os alemães e os italianos. Bom, aí, o presidente norte-americano Roosevelt vem ao Brasil. Quando ele vem ao Brasil, ele oferece uma grana preta para o governo do Getúlio Vargas. E o Getúlio Vargas pega o dinheiro. Pega o dinheiro e com esse dinheiro ele constrói, e aí nós temos aqui, ó, indústria nacional, a siderúrgica nacional. A gente constrói mais importante para isso aqui. Tem que produzir aço, muita dessa produção ia para os Estados Unidos para a produção de armas, tá? Borracha, principalmente também. Só que quando o Brasil fala publicamente que apoia os Estados Unidos constrói também uma base americana no Nordeste, no Rio Grande do Norte. Uma base americana lá. E essa base americana tem uma história muito curiosa, de que você conhece essa expressão do nordestino que fala oxente, né? O Marcos Baio, que é um linguista muito foda, o nosso Justo deve conhecer, Marcos Baio. É o cara daquele, ele escreveu muitos livros sobre o preconceito linguístico. Ele tem uma teoria bem interessante da nossa língua que diz que não existe falar errado. Que a norma culta é uma imposição da burguesia, essa coisa toda. A gente falou uma coisa assim, né? Diz que se o teu interlocutor entende, tá certo. Tá? Se eu digo para vocês agora, com essa chuva, eu vou pegar o ônibus aqui na paragem da Fernando Osório. Para onde é que eu vou? Para a paragem onde? Da Fernando Osório. Tá, mas o que é a paragem? A paragem. Dói, porque paragem. Dói ou não dói? Paragem. Mas se tu entendeu, segura esse cara, tá certo. Tá certo. Primeira coisa que eu falo mim. Isso aí. Se o cara entendeu, tá certo. E esse cara falou uma história muito foda de que o oxente dos nordestinos, na verdade, foi uma tentativa de imitar o oxente. Os americanos na base falavam oxente. E eles tentaram falar e ficou oxente. E até hoje os caras falam. Meu Deus. Cara, isso cara, o Brasil é foda, né? O Brasil é um país muito foda.
E aí ficou, e até hoje os caras falam, mas era do Pochete, os americanos, virou Pochete. Por isso, quando eles falam, quando eles são bravos, né? Mas, enfim. Então, os caras têm uma base americana aqui no Rio Grande do Norte. O que vai ocorrer? Vai ocorrer o seguinte, só tirei na manhã do meio. Quando o Brasil fala publicamente que está apoiando agora os Estados Unidos, os alemães torpedeiam 2 navios brasileiros, matando 600 pessoas. O que faz, em 41, que o Brasil declare guerra à Alemanha. Só veja bem, só declara guerra, mas não manda tropas. Tá? E aí havia, inclusive, uma chacota mundial, e aqui dentro do Brasil se falava muito também, de que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Ah, mas se fosse uma cobra não nos pega, do que o Brasil entrar na guerra. Só que aí, em 1943, por mais incrível que pareça, o Brasil envia a FEB, tá? Força Expedicionária Brasileira, para o sul da Itália. Todos os aviões, tanques e VIPs brasileiros tinham a foto de uma cobra fumando. Acredita? Os caras desenharam uma cobra fumando e botaram embaixo. A cobra vai fumar. E aí o Brasil entrou na guerra. E foram, cara, certo, lutaram muito bem, inclusive. Né? Claro que tem histórias bem pitorescas do Brasil, principalmente na Itália. Tem uma que o sargento contou que cara, inacreditável. Assim. Os caras estavam cercados pelos fascistas e nazistas, cercados numa floresta na Itália, e eles tiveram a brilhante ideia de fazer o quê? Acender uma fogueira. Vamos acender uma fogueira. Pô, acende uma fogueira na noite, os caras botaram lá os caras. Né? Só que eles não atacaram os brasileiros. Eles não atacaram, porque eles acharam, não, os caras não são tão burros, deve ser uma armadilha. Não podemos ir. Não atacaram os caras. Os brasileiros tiveram um fogueirão, se esquentaram, ninguém atacou, com medo de que fosse uma cilada. Ninguém também treinava. Os caras, deve ser uma armadilha. Vamos lá, que é uma armadilha. Deve ter medo, deve ter campo. Vamos chegar lá, vamos explodir. Cara, uma que isso eu vi. Quando eu fui no Rio de Janeiro. Só me falta dizer que tu foi na guerra também. Não. Eu fui no Rio de Janeiro e eu fui no Museu do Exército do Rio de Janeiro, que aí tem um tanque dentro do museu, um tanque americano. E aquele tanque, a história do tanque é a seguinte: os americanos roubaram umas latas de feijão do Brasil, do brasileiro. E os brasileiros foram lá e roubaram um tanque. Cara. E o mais foda, gente, é que roubar é errado, correto? Claro que é errado. E o guia do museu falava com orgulho. Esse aqui, ó, esse é o que a gente roubou. Não, gente, roubar é errado. E o cara falava com orgulho, sabe? Esse aqui a gente roubou dos americanos na Segunda Guerra, tá lá, eles trouxeram tanto do Brasil, mas não é o tanque está lá até hoje. Mas, cara, os brasileiros foram muito elogiados, cara, pelos americanos, pelos franceses, pela coragem e tal, de lutar. Tem até um filme chamado Homens de Honra, né, que fala sobre a história do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então, o Brasil luta e luta muito bem. Só que aí, em 44, nós vamos ter, já no finaleira da guerra ali, né? Desculpa, em 42. Em 42, o que tu tem? Tu tem a ofensiva russa. Né? Os alemães invadem a Rússia, embora o Hitler e o Stalin tinham um trato de não agressão. O Hitler, como o petróleo da Polônia tinha acabado, o que o Hitler faz? Ele tem o petróleo russo e invade a Rússia. Só que ele invade no inverno. Foi o erro dele. Os russos fazem a famosa tática da terra arrasada. O que é a tática da terra arrasada? Conforme os nazistas iam avançando, os russos iam recuando. Só que conforme eles iam recuando, eles iam destruindo casas, eles tacavam sangue na água, os caras não tinham o que beber, matavam os animais para não ter comida. E quando os nazistas chegavam, eles não encontravam nenhum russo para matar, não tinha lugar para se esconder do frio, não tinha comida, não tinha mantimentos. E o exército, a elite, o Hitler mandou a elite do exército nazista para ver isso. Ainda teve um grupo, uma foto do tanque? Não, do tanque não. Do quê? Dos caras aí. E aí, está até feliz, parceiro. Uma bomba.
né? E esses caras, eles põem um pouco para cinza. Até uns anos atrás, tinha alguns que desfilavam pelo 7 de setembro. Agora, obviamente, estão sobrevivendo. Não todos sobrevivendo. Mas o caso é que, quando o Hitler invade a Rússia, né, aí tu tem a derrocada dos alemães, né, que é quando os primeiros a chegarem nos campos de concentração são os russos. Cara. E eles realmente não acreditavam no que estavam vendo. Ninguém acreditou naquilo. Foi uma coisa realmente assustadora. Teve um repórter da BBC, ele o cinegrafista, o fotógrafo, começaram a fazer imagens dos campos de concentração, né, tirar fotos, entrevistar os sobreviventes, mandaram isso para Londres, e a BBC não divulgou no primeiro momento, achando que era mentira. Não, os caras não podem fazer isso com outro ser humano. Não acreditavam que o ser humano tivesse a capacidade de fazer aquilo com outro ser humano. Não acreditavam que os judeus tinham sofrido aquilo. Só depois que a pessoa viram que aquilo realmente era verdade, cara, aquilo chocou o mundo inteiro. Né? Isso acontece ali a partir de 42, 43. Em 44, a Alemanha e a Itália já estavam derrocadas. Tá? Quando nós chegamos em abril de 45, o Hitler se suicida. Né? A Alemanha se rende. Em junho do mesmo ano, o Mussolini é assassinado por um próprio soldado italiano. E aí fica só o Japão. Só que o Japão está lutando contra o Brasil, Estados Unidos, França, Inglaterra e Rússia. Quando o Japão começa a fazer a negociação da sua rendição, os americanos vão lá e jogam 2 bombas atômicas sobre o Japão. Né? Uma em 6 de agosto em Hiroshima, 9 de agosto em Nagasaki. A Little Boy e a Fat Boy. Né? E aí o Japão se rende na hora. Né? A bomba nuclear, a temperatura dela é tão alta. Eu fiz uma prova que mostra isso. Eu até achei que errei essa questão, que é uma criança, uma foto da criança correndo pelada na rua. Eu acho que essa é do Vietnã. É do Vietnã, porque do Vietnã eles usavam napalm. O napalm, ele é uma espécie de petróleo, assim, piche, uma gosma preta, só que o napalm, quando ele gruda na tua pele, ele queima, e para te tirar, só tu tirar a pele. É que tiraram uma fotografia das pessoas correndo pelada. Isso mesmo, é dos vietnamitas. Inclusive, essa foto ganhou o Pulitzer, é o maior prêmio da fotografia, e depois a National Geographic publicou alguns anos mais tarde a foto dessa menina. Mas essa é do Vietnã, não é da China. E a bomba atômica, cara, ela não tinha como sobreviver a uma bomba atômica. Está perto tudo. Porque quando ela, antes de encostar o solo, a temperatura é tão alta que o chumbo se transforma em líquido na hora. Isso é alta a temperatura. Isso está numa, dependendo da potência da bomba, isso está numa raio de 100 km, 100 km. Evapora. A tua pele escola do osso, tu evapora. Não sobra nada. Para você ter uma ideia, até hoje nascem crianças com defeitos congênitos nessas regiões, por conta dos efeitos da radioatividade. Criança cega, sem pedaço do cérebro. É um bagulho muito forte. Muito forte. E aí tem a rendição do Japão. Né? E esses, é bom falar para você, fazer um parênteses aqui, que as bombas de Hiroshima e Nagasaki, elas são consideradas hoje o maior atentado terrorista da história. Porque o Japão já estava se vendendo, os caras falaram que jogaram 2 bombas atômicas mesmo assim. E aquilo que foi, na verdade, não foi uma propaganda. Que veio para dizer para o mundo, olha, nós temos a bomba. Ou vocês fazem o que a gente quer, ou a gente vai jogar a bomba em vocês. O que eles não contavam é que 2 anos depois, o principal rival americano, o União Soviética, representante do bloco comunista, fosse também construir a sua bomba atômica. Aí vai ter 2 superpotências, as 2 com arma de destruição em massa. É o que nós chamamos de equilíbrio pelo terror. Por que não teve uma guerra entre Estados Unidos e Rússia? Eita, outra acaba com o mundo. Porque era esse medo deles. Verdade. E mais foda ainda, 2 anos depois, em 49, os americanos constroem a bomba de hidrogênio, que é 1000 vezes mais poderosa que a bomba atômica. E aí, 2 anos depois, em 51, os russos também constroem a bomba de hidrogênio. Tem uma sensação ainda que algum país assim vai destruir, ou não vai destruir tudo, a metade do mundo com uma bomba assim. Cara, não é assim. Nós tivemos um período, que foi o período mais cagão. Todo mundo cagou, achou que ali era o fim do mundo, foi em 61, quando a gente teve a crise dos mísseis.
né? Em 71, os americanos vão até a Tchecoslováquia, fronteira com a Rússia, a União Soviética, e me botam 4 ogivas nucleares apontadas para a Rússia. Aí os russos falam, aí os russos fazem o que? Os russos mandam 4 navios com ogivas nucleares até Cuba. Eles vão botar as ogivas nucleares em Cuba apontadas para os Estados Unidos. Tá? Só que aí os americanos, a gente dos Estados Unidos, isso aqui, tá? Cuba é aqui. Todos os navios soviéticos estão vindo, os americanos fazem isso aqui, cercam Cuba com navios de guerra. E aqui quase deu guerra. Todo mundo achou que ia dar merda, que é o fim do mundo. Né? Os americanos começaram a construir bunker debaixo da terra, os supers começaram a ficar sem nada no supermercado, né? Todo mundo estocar comida. E aí, os agentes da KGB e da CIA conseguiram contornar a situação. Aí os russos voltam e os americanos foram heróis. Pô, os caras salvaram a humanidade, né? Essa coisa de salvar o mundo, acho que é só em filmes, por vezes na história aconteceu realmente. E aí os americanos sentiram as ogivas da Tchecoslováquia, fazem um acordo. E olha só, depois da crise do míssil, depois desse cagaço mesmo, todos os países do mundo assinam um acordo para fazer um acordo de não proliferação de armas atômicas, que aí começam a diminuir a produção até que cessam a produção. Eles dizem, tanto os Estados Unidos como a Rússia, que hoje não tem mais a bomba de hidrogênio. Eu duvido muito. Eu duvido muito disso. Hoje tem 2 países, por exemplo, do terceiro mundo que tem a bomba, que é hoje, a Índia e o Paquistão. De hidrogênio. Não, atômica. O problema não é de ter a bomba. Outros conseguem construir a bomba. O problema é de ter a tecnologia para jogar no outro. Ou de ser um louco suficiente de te irritar igual que o Putin. Estava pensando ano passado. Putin dizendo, olha, a outra pode ter mais armas, só dá, mas eu tenho bomba nuclear. Pagou, tá, sabe brincar. Meu Deus, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, olha só. Quando acaba a guerra, o Brasil, quando enviou as tropas, ele enviou tropas para lutar contra quem? Hitler e Mussolini, que eram o quê? Ditadores, correto? E aí o Vargas se ligou que agora nós estamos em outro momento. Um momento de celebrar o quê? A democracia, né? O liberalismo, a liberdade. E aí ele começou a dizer que quando os soldados brasileiros voltarem para o Brasil, quem é que eles vão encontrar no poder? O ditador, nos moldes fascistas. Ele diz, vai pegar mal. Aí o que ele faz? Ele liberta todos os presos políticos, deixa a criação de novos partidos, aí vai ter a criação da UDN, União Democrática Nacional, partido da direita, ex-integralistas, faziam muito parte deles. Eu esqueci de falar para vocês, mas em 1938, que esse plano Boeing aqui, ele foi feito pelo Getúlio e pelos integralistas, que ajudaram Vargas a escrever. E o Vargas prometeu que no Estado Novo, os integralistas faziam parte do governo. Mas quando começou o Estado Novo, ele proibiu todos os partidos políticos, inclusive o Partido Integralista, e não convida os caras para o governo, governa sozinho. E aí os caras tentam um golpe, que ficou conhecido como a intentona integralista. Tá? Tem dois golpes. A intentona comunista, de 35, e depois tem a intentona integralista, de 38. As duas o Getúlio venceu. Tá? Esse é o manteve do poder. Só que agora é um outro momento. Ele se liga nisso. Senão, eu vou abrir para novas eleições, e aí se cria o UDN, União Democrática Nacional, se cria o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Varguista, PSB, Partido Social Democrata, também varguista, e o PCB, Partido Comunista Brasileiro, fundado lá pelo Prestes, que tinha voltado da Alemanha com sua filha. Só que, ao mesmo tempo, isso aqui, ele faz tempo que não cobra, está até mostrando nessa questão, ao mesmo tempo que o cara... Mano, eu descobri da notícia. Olha só. Aquele barulho de passarinho, de pontada aqui. Da tomada com o negócio. Sério? Ao mesmo tempo que ele abre para novas eleições, tá? Ele funda um movimento, esse movimento que deve acontecer para nós. É um movimento querimista. Você ouviu falar? Querimista ou querimismo. O que é esse movimento? Dos gritos de
queremos Vargas. Ou seja, o cara, embora tenha sido um ditador, matado, torturado, ele funda esse movimento e o movimento tinha ampla participação popular. Ou seja, provavelmente, ele continuaria no poder. Né? Pela população, ele continuaria no poder. Né? Já tratado como herói. Só que aí os militares se ligam nisso. Aí os militares vão lá e afastam o Vargas da presidência. O Vargas, os militares com muita moral, né, cara? Porque tinha voltado da Segunda Guerra, aquela coisa para a gente voltar na guerra, aquela parada toda. E aí os militares afastam o Vargas e o Brasil começa a ser governado por uma junta militar para garantir as eleições de 1945. Né? E as eleições são feitas. Tá? O Vargas volta aqui para sua fazenda de São Borja e se candidata como senador. E ganha, obviamente, como senador mais votado. E aí tu vai ter 3 candidatos. Eduardo Gomes, da UDN, brigadeiro Eduardo Gomes, da UDN. Piusa, pelo PCB, o dinheiro. E tu vai ter o Eurico Gaspar Dutra, pelo PTB e PSD, Partido Varguista. Lembrando que o Eurico Gaspar Dutra tinha sido ministro da Guerra do Brasil durante o Estado Novo. Tá? Então, quando o Getúlio fala publicamente que apoia o Dutra para a presidência, o Dutra vence as eleições com muita facilidade, vencendo os outros dois candidatos. E aí tem uma outra fase, que é a fase do Dutra ao poder. Bem, uma questão sobre Vargas? Não? Não, para mim. Fazer uma pausa no último momento para o Eu estou pensando em ir para casa do resto. Eu juro. Pô, vou dar uma joada. Não sei. Eu vejo muito porque eu estou violando. Vê se ele termina um pouco aí. Vou falar bem. Entende? Quer fazer alguma coisa? Eu queria ser sincero, a marca, eu deixei. Deixou. Está a fim de fazer? Pode ser? Você sabe, se quiser, eu posso fazer também, falar sobre a questão do Estado de Israel. Eu não posso guiar. Pode ser também. Prefere Para mim, tudo bem. Israel, por exemplo. Aqui nós vamos ver o seguinte caos. Tá? Então, a gente já teve aula de Islã? Não. Não? Aí, outra coisa que tem, não. Então, tá, olha só. Hebreus. Hebreus é o mesmo povo judeu. Tá? Para você entender a história do Estado de Israel, tem que voltar um pouco atrás. Os hebreus, eles são o primeiro povo monoteísta da história. Tá? Significa que eles são o primeiro povo a dar crença em um único Deus. Tá? A história dos hebreus remonta mais ou menos a uns 2000 anos antes de Cristo, quando o primeiro patriarca dos caras, chamado Abraão, ele recebe um chamado de Deus e para levar os hebreus à terra prometida. Qual é a terra prometida dos caras? É a famosa Canaã. Canaã, que é a atual Palestina. Tá? Quando eles vão em 2000 a.C. e vão até a Palestina,
eles encontram lá os filisteus e os cananeus, que são os descendentes do atual povo palestino. Bom, esse primeiro contato é um contato amistoso. Tá? Vocês vão ver que a história dos hebreus, é uma história de migrações, de fugas e perseguições. Canaã era a terra prometida. Né? Canaã é a terra prometida, que é a atual Palestina. Tá? Terra prometida por Deus. Tá? Esse argumento dos caras é um pouco falho. Tá? Porque a coisa da construção do Estado de Israel, eles dizem, não, essa terra aqui é nossa. Tá, mas quem é que disse que é de vocês? Falar, Deus disse. É difícil, mas tudo bem. O que vai ocorrer aqui? Vai ocorrer que por volta de 1750 a.C., essa região ela é assolada por uma puta de uma seca. Tá? Ela faz parte do que nós chamamos do crescente fértil. Crescente fértil, ele parece uma lua crescente, essa região, e ele abrange 4 rios: Nilo, Jordão, então Nilo, o Egito, o Jordão da Palestina, Tigre e Eufrates da Mesopotâmia. Mesopotâmia atual Irã e Iraque. Esses 2 rios ficam bem na fronteira desses 2 países. Bom, só que o Rio Jordão seca, né? A agricultura tal, você começa a passar fome, começa a morrer, e aí eles resolvem fazer uma migração. E acabam migrando para o Egito. Quando eles chegam no Egito, como eles eram monoteístas e os egípcios politeístas, eles chegam no famoso Novo Império, eles são escravizados pelos faraós. Lá, eles ficam cerca de 400 anos sendo escravizados. Até que um deles, um hebreu, um judeu chamado Moisés, pega, reúne os judeus e foge do Egito. Esse episódio da fuga do Egito para a volta para a Palestina é conhecido na história dos caras como Êxodo. Tá? E ele marca a Páscoa judaica. Tá bem? Então, a Páscoa cristã, o que a gente comemora? Não, nascimento de Cristo. Não. Ressurreição. Nascimento Natal. Natal. Ressurreição de Cristo. Tá? A Páscoa judaica, fuga do Egito e a volta para a Palestina. É claro, segundo a Torá, que é o livro sagrado dos judeus, ali Moisés teria recebido os 10 mandamentos de Deus e colocado dentro de uma arca. Eles chamam de Arca da Aliança. Tá? Lembrando a vocês que tanto Napoleão como Hitler, os 2 invadiram o Egito atrás da tal da Arca da Aliança. Porque segundo os 2 eram dados a coisas de ocultismo, né? E na lenda diz que o exército, o povo que possuísse a arca, teria o poder de Deus, seria um exército invencível. Né? O Napoleão deu um pouco mais sorte, porque quando ele invade o Egito em 1812, ele não encontra a arca, mas nas escavações ele encontra a Pedra da Roseta. Já ouviu falar? Não. Pedra da Roseta, o que ele faz com a pedra? Joga fora. Não, fuma a pedra. A Pedra da Roseta em cima tem os hieroglifos, que é escrito egípcio, e abaixo a tradução em grego. Foi a partir da Pedra da Roseta que a gente começou a decifrar os hieroglifos. Até então, até 1912, ninguém sabia o que significavam os hieroglifos. Tá? Os caras faziam suposições, e quando foram ver, estavam todas as suposições erradas. Mas a Pedra da Roseta foi um achado assim, arqueológico, um dos mais importantes dos últimos séculos. Mas, enfim, quando os judeus voltam para a Palestina, eles aí já têm uma posição mais imperialista. Cara, eles se organizam no governo de reis. Aí tu vai ter Saul, Davi e Salomão. Esse último, Salomão, considerado o maior rei de todo o povo judeu. Esse cara era de Jerusalém, a cidade que vocês conhecem até hoje, e dentro de Jerusalém ele constrói o Templo de Salomão, onde ficaria a tal da Arca da Aliança com os 10 mandamentos ali dentro. Bom, o que vai ocorrer? Depois vão ter episódios, né? Os caldeus, um outro povo mesopotâmico que invade a Palestina, leva os judeus para a Babilônia, o episódio que eles conhecem como cativeiro na Babilônia. Os persas invadem a Babilônia, liberam os judeus, se voltam para a Palestina de novo. Bom, a partir daí, isso ficou muito tempo, muitos séculos, vivendo de boa na Palestina. Só que aí entra quem sendo os romanos. Quando os romanos entram em cena, os romanos já tinham conquistado praticamente toda a Europa, tinham conquistado todo o norte da África e já estavam conquistando todo o Oriente Médio. E dentro do Oriente Médio, a cidade de Jerusalém. Quando eles conquistam Jerusalém, os judeus, os hebreus,
eles começam a rezar e rezar e rezar e rezar para que o seu profeta venha. Hoje, por exemplo, quem é o profeta do cristianismo? Cabeludo, Jesus. É o Jesus. Tá? Quem é o profeta fundador do islamismo? Maomé, o famoso Mohammed. Né? E quem é o profeta dos judeus? Esse aí, ele não veio até hoje. Tá para mim ainda. Amanhã, uns 4.000 anos atrasado, mas o homem está chegando. Segundo a tradição hebraica, este cara chegaria montado em um cavalo branco, e com uma espada de fogo na mão. Olha bem, cavalo branco, uma espada de fogo, era uma tora, uma espada de fogo, e libertaria o povo judeu da escravidão. Então eles começam a fazer reza em toda a região da Palestina para que o cara venha. Só que aí, quem é que chega na Palestina dizendo que é o profeta? Esse cara, que ele não chega montado no cavalo, ele chega montado no burro. Meu Deus. Quem são? É Jesus. Só que Jesus se diz o profeta dos judeus. Entendeu? Eu sempre que eu conto história, eu fico imaginando Jesus chegando montado no burro, sabe por que ele chega com o capim na boca? Um chapeuzinho. Opa! Eita! E os judeus, você imagina os judeus com aquela cara de pelotense, que foi olhando de cima a baixo. E gente, sou eu? Os judeus, eu tenho meu ele. Hello! Sou eu, o profeta? Claro que os judeus esperavam um cara de ação. Por que eles não aceitam Cristo como seu profeta? Porque Jesus, em vez de montar no cavalo, chega no burro. Ele já começou mal, cara. Em vez de uma espada de fogo, o que ele traz na mão? Um cajadinho de madeira, E qual era a mensagem de Jesus? Era sair dando porrada em todo mundo? Não. Amor. Gente, tem que se amar. Os judeus que amavam, meu. A gente tem que dar porrada, comando. Ele não. Se tu tapa na cara, o que você tem que fazer? Um beijo. Oferece outra parte forte que eu gosto. Ou seja, não era dos judeus. Aí os judeus não aceitam Cristo como seu profeta. Entregam Jesus para os romanos. E os romanos vão lá e crucificam o homem. Eles detonam o cara. Né? E aí Jesus morre. Os judeus continuam esperando o profeta, só que o profeta não veio. E aí, essa data aqui é importante. Em 70 depois de Cristo, lembrando que na prova de vocês, datas antes de Cristo, eles são obrigados a colocar o acento. Datas depois de Cristo, eles não são obrigados a colocar nada. Tá? Qualquer data que não tiver nada lá, você já sabe que é depois de Cristo. Tá? E no Enem, só cai da passagem do feudalismo para a Idade Moderna. Então, essa parte de antes de Cristo pode cair como citação ou na parte de sociologia, se depois botar sabe, filósofo, antes de Cristo. Aqui nós temos o que nós chamamos de diáspora. Diáspora significa dispersão. Tá? Dispersão. Então, aqui os judeus são os únicos da Palestina. O templo de Salomão é destruído pelos romanos. A única coisa que sobra do templo de Salomão é o quê? O muro da ala leste, que hoje eles chamam de Muro das Lamentações. Tá? Então é importante você saber que Jerusalém ela é santa para as 3 grandes religiões monoteístas. Tá? É santa para os judeus, que é para lá, para eles é a terra prometida, e está lá o Muro das Lamentações. Ela é santa para os cristãos, que é lá que foi morreu Jesus, segundo o sepulcro, que é onde supostamente ele teria sido enterrado depois de ressuscitado. É uma igreja lindíssima, inclusive. E também é santa para os muçulmanos, porque lá se encontra a cúpula do Moshé, que é onde supostamente Maomé, fundador do Islã, teria subido aos céus com o seu lindo cavalo branco. Hoje nós temos uma mesquita das mais lindas lá na cidade de Jerusalém. Então ela é dividida em 3 setores: o judeu, o cristão e o muçulmano. Só que essa parte aqui dos caras ser dispersos pelo mundo, vai ter judeu em tudo que é lugar do mundo. Eles na Europa, inclusive na África. Eles vão para a África, e fazem vocês, eles vão para a Etiópia, onde eles convertem alguns etíopes. Esses etíopes
que eram conhecidos como falachas. Falachas eram os judeus negros. Depois que os judeus saem de lá, esses falachas começam e fundam uma nova religião, que é a religião Rastafari. Tá? A religião do Bob Marley, do cigarrinho de artista. E por isso que no Rastafari, você nunca ouviu falar do leão de Judá? É um símbolo do Rastafari. No início, o cara que funda o Rastafarianismo, um cara chamado Haile Selassie. No início, o Haile Selassie só deixava os sacerdotes usar o dread, aqueles cabelos Rastafari. Depois acabou virando um símbolo da religião Rastafari. Né? Rastafari significa o Deus da África, Deus que vem da África. E foi muito difundida na Jamaica, porque quando se levam os escravos africanos para lá, muitos deles vinham da Etiópia, da região Rastafari, e ela acabou ficando muito disseminada na Jamaica. Então, os judeus eles têm uma influência enorme. Né? Tanto que o cristianismo e o islamismo, todos eles beberam do judaísmo. Essas grandes religiões são muito parecidas mesmo. O que vai acontecer? Durante a Idade Média, tá? Qual era a principal riqueza? A terra. O feudo significa terra. E só podia ter terra se fosse cristão. Tá? Os judeus eram muito perseguidos. Eram queimados vivos na fogueira pela Igreja Católica. Como eles não podiam ter terras, o que eles fizeram? Eles se dedicaram mais ao comércio e ao empréstimo de dinheiro a juros. Né? Por isso que hoje a gente tem todo esse preconceito com os judeus. O cara é judeu, o cara não sabe, é muito fome, vai, graças a juros, aumentar a lojinha, aquelas coisas que esse preconceito que a gente tem com os caras. Né? Aqui no Brasil, a primeira leva de judeus veio com as invasões holandesas. Né? Em 1630, os holandeses invadem Pernambuco. 5 anos depois, os holandeses derrotam os espanhóis e brasileiros e conquistam a capitania de Pernambuco. 2 anos depois, em 37, vem Maurício de Nassau para o Brasil. E o Nassau, como foi 5 anos de guerra, os rios e açúcar estavam tudo destruído, inclusive, fazendo um parênteses, foi o período em que o Quilombo dos Palmares mais recebeu fugitivos. O Quilombo dos Palmares resistiu por mais de 70 anos. Ficava na Serra da Barriga, ali na fronteira de Pernambuco e Alagoas, e chegou a ter 20 mil pessoas dentro do Brasil. E quando Nassau vem, ele traz com ele banqueiros judeus. Né? Esses banqueiros judeus vêm para financiar o negócio do açúcar. Só que em 54, os holandeses são expulsos do Brasil, voltam os portugueses. E os portugueses eram católicos, ferrenhos. Os judeus, com medo de serem queimados vivos, muitos deles fogem para o Brasil, migram para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles fundam uma cidade chamada de Nova Amsterdã. Nova Amsterdã é a atual Nova York. Então, Nova York foi fundada por judeus que estavam no Brasil. Por isso que, fora o Estado de Israel, o lugar que tem mais judeus no mundo é a cidade de Nova York, tá? No bairro do Brooklyn. Tá? No Brooklyn é o bairro judeu. E os judeus que ficam no Brasil, eles mudam o seu sobrenome. Então, normalmente, as famílias que têm sobrenome de árvore, Oliveira, Figueira, Carvalho, Pereira, provavelmente têm uma descendência judaica. Se pegar a árvore genealógica, provavelmente tem. Eu descobri dessa forma. E agora a Pereira, eu sabia pelo Partido Unida, nós tínhamos descendência judaica. Então, os judeus são espalhados por todo o mundo. O que vai acontecer? Na Segunda Guerra Mundial, em 33, antes da Segunda Guerra, em 19 é fundado o Partido Nazista. Tá? 24, os nazis já dão puta dentro do golpe, fracasso, o Hitler é preso. Hitler escreve um livro, o Mein Kampf, né, Minha Luta, na cadeia. E no livro, ele exprime as principais ideias dos nazis, e a principal delas era o antissemitismo. Eles acreditavam que havia um plano dos judeus comunistas de Wall Street tomarem o mundo. Né? E começa a perseguição aos judeus. Em 33, quando o Hitler é convidado a chegar ao poder, a primeira coisa que ele faz é o quê? Tacar fogo no parlamento, põe a culpa dos comunistas, proíbe todos os partidos que existem na Alemanha. E aí, em 34, eu tenho as leis de Nuremberg. As leis de Nuremberg são as leis de perseguição aos judeus. Todos os judeus tinham que ser identificados com a estrela de Davi.
A tua casa, se fosse uma casa judia, tem que ser estrela de Davi ali. O teu comércio tinha que ter uma estrela de Davi. E nenhum alemão podia comprar, se relacionar ou nem olhar para os judeus. Né? Lembre, a primeira parte, quando tu quer dizimar uma população inteira, é o que nós chamamos de despersonalização. Tá? Tu não trata aquela parte da população como pessoas, trata como outra coisa. Pode ser com a escravidão africana, pode ser com o Holocausto. Né? Tem aquele livro que eu acho muito foda, O Menino do Pijama Listrado, né? Tem um trecho onde o gurizinho, que é filho do oficial nazista, está chegando na casa, onde o pai dele vai ficar para administrar o campo de concentração, e eles passam pelo campo, e a primeira impressão da criança é um cheiro horrível. Porque, claro, eles queimavam as pessoas vivas, e depois botavam depois da câmara de gás os crematórios. E o segundo, ele pergunta o que vai deitar. A roupa. Ele fala, por que essas pessoas estão de pijama? Cara, é um trecho, mas fala muito do que é o nazismo. Que a resposta do oficial nazista, a gente não. Eles não são pessoas, eles são judeus. Né? Então, a primeira parte é essa. E ali, dentro dos campos de concentração, os caras faziam coisas inacreditáveis. Inacreditáveis mesmo. Tá? Tipo, separavam as crianças dos pais, deixavam os pais 2 semanas sem comer, matavam as crianças, picotavam as crianças, faziam um sopão com a carne das crianças e davam para os pais. Por 2 semanas sem comer, tu come qualquer coisa, cara. Depois que as pessoas comiam, eles falaram, tu acabou de comer teu filho. Só para te ter uma ideia do que é o magrão. Né? Experiências médicas, por exemplo, ele tirava o meu olho, aqui o meu olho direito, tirava o olho direito da mão e trocava, aquilo cera, tirava o meu braço do teu e trocava. Cara, é uma coisa assim, surreal. Né? Eu vou dizer que eu, como professor de história, eu sempre fico impressionado com a capacidade que a gente tem de se curar uns com os outros. Mas, cara, o nazismo realmente foi uma coisa à parte. É uma coisa surreal. É inacreditável, assim. A gente vê filme, vê, sabe, série, e sempre é uma coisa que me impressiona. Sempre quando eu leio livros, qualquer coisa do Brasil, sempre aparece uma coisa nova. E sempre é uma coisa bosta, sabe? É uma coisa legal. É uma coisa de merda que os caras faziam lá. Isso é uma coisa horrível. E quando os russos, como a gente estava falando daqui a pouco, fazem a contraofensiva e chegam nos campos, porque até então ninguém sabia, entendeu? Poucas pessoas sabiam o que acontecia nos campos. Tanto que quando eles divulgavam a imagem dos campos, eram os judeus felizes, para trabalhar, divertindo. Mas a gente sabia que tem um pouco de diversão tinha ali. E aí, quando acaba a guerra em 45, e essas imagens começam a correr o mundo, tu vai ter, obviamente, uma comoção nacional, mundial, desculpa. Comoção mundial. Né? Comoção mundial, dizendo, porra, olha o que fizeram com os caras. Né? E aí tinha um relato sobre sobreviventes, né? Tinha as fotos, tinha as filmagens dos próprios nazistas. Né? Obviamente, tu vai ter aqueles imbecis que negam até hoje o Holocausto. Não, isso não aconteceu durante o dia. Mas a gente sabe o que aconteceu, de fato é o fato. E aí, quando essas imagens começam a correr o mundo, é criada a ONU, em 1945, Organização das Nações Unidas. Tá? E aí, a ONU, e todos os países do mundo, começam a estudar uma forma de criar um Estado para os judeus, um país para os judeus. Mas foi prometido para os judeus e também para os palestinos a criação de um Estado judeu e um Estado palestino. Entendeu? Só que eles não criam um Estado palestino. Eles criam só um Estado judeu. Só que eles criam um Estado judeu aonde? Palestina. Só quem é que estava na Palestina? Os próprios palestinos. Agora, vejam bem, essa já tive outras ondas de migrações. Quem pensou nisso? Meu Deus. Só que tu tinha outras ondas de migrações para a Palestina de judeus. Né? No final do século XIX, um judeu da cidade de Viena, chamado Thomas Hertz, ele escreve um livro chamado Estado Judeu. Nesse livro, ele prega um movimento. Esse movimento deve ter que vocês anotassem, que é o movimento sionista. O sionismo. Tá? Sempre que vocês verem esse termo, sionista, o sionismo era um movimento que pregava a volta de todos os judeus do mundo para a Palestina. No início, ninguém leva esse cara a sério. Né? Mas depois que ele morre, milhares de judeus ao seu enterro, e aí começa uma migração em massa para a Palestina. Essa migração pacífica. Só que no pós-guerra, pós-fim da guerra,
a ONU resolve montar um Estado judeu na Palestina. Só que bem onde estava quem? Os palestinos. O que eles fazem com aqueles palestinos? Jogo. Exatamente, eles expulsam dali. Aí nós vamos ter o seguinte, cara, só te digo, imagine que aqui, tá, nesse meu outro filho que eu coloquei aqui, seja palestino. Tá? Em 1947, final de 47 início de 48, é criado o Estado de Israel. Ele é criado aqui, tá, nessa faixa. Os palestinos que aqui estavam foram para cá, foram expulsos suas casas. Aqui é o Estado de Israel. A ONU deu essa faixa aqui para eles. Eu quero que você lembre que o Estado de Israel hoje é a quarta ou quinta potência militar do mundo. Tá? Eles têm bomba nuclear, eles têm o melhor serviço de inteligência do mundo, o Mossad. E são bancados, obviamente, por todos os governos americanos, seja democrata ou republicano, todos apoiam o Estado de Israel. Tá? Porque boa parte da economia americana realmente está na mão de banqueiros judeus. Tá? O que vai ocorrer? 48 horas depois da criação do Estado de Israel, 48 horas depois, a Liga Árabe ataca o Estado de Israel. Então, acabou a Segunda Guerra, 3 anos depois já temos guerra de novo. E a Liga Árabe ataca só que o Estado de Israel, apoiado pelos Estados Unidos, em 48 horas vence a Liga Árabe. E aí o que eles fazem? Vão lá e avançam no território. O próprio Estado de Israel, os judeus vão lá e pegam mais essa parte aqui. Só que essa parte em laranja não foi dada pela ONU. A ONU disse, não, você tem que voltar. Os judeus não vão voltar. A gente apoia pelos americanos, a gente vai ficar aqui. Vamos ficar. Em 1977, eu tenho a famosa Guerra dos 6 Dias. Novamente, entre palestinos e judeus. Novamente, quem é que ganha? Os judeus. E aí, eles vão lá e fazem o quê? Avançam do território. E vão espremendo os palestinos. Tá? Aqui. 1973, Guerra do Yom Kippur, no Dia do Perdão. Mais uma vez, os judeus ganham, eles vão lá e querem mais essa parte aqui. Hoje, 2023, os palestinos estão nessa faixa aqui, ó, que nós chamamos de faixa de Gaza. Tá? O resto todo está na mão do Estado de Israel. E a ONU não faz nada. Não. A ONU só diz para eles voltar. Voltar. Ah, tá. Beleza. Beleza. E eles ficam nessa. Não, essa terra foi Deus que nos deu, essa terra aqui é nossa. E hoje os caras são a faixa de Deus Gaza. me deu outra casa. É um lugar que é a maior densidade populacional do mundo. Tá? Ele é um território bem pequeno, com uma porrada de gente. E por isso, gente, que é criado os grupos terroristas. Por que os terroristas vão atacar os Estados Unidos e o Estado de Israel? Porque tiraram os palestinos daqui, os muçulmanos, e o Estado de Israel é apoiado pelos Estados Unidos. Por isso são muito altos. Né? O primeiro grupo é o Hamas. O Hamas hoje controla a faixa de Gaza. Tá? O Hamas é criado na década de 70. Mas depois vai ter a Al-Qaeda, criada nos anos 80, pelo regime talibã. Talibã, não esqueçam que na década de 70 os russos invadem o Afeganistão, e aí os americanos dão arma e treinamento para o regime talibã. O Oriente Médio, você tem que entender que o Oriente Médio, o teu amigo de hoje vai ser o teu inimigo de amanhã. Ou o teu inimigo hoje vai ser o teu amigo amanhã. Ele é uma região muito volátil. Tá? Os caras mudam de lado rapidamente. Tá? Dependendo dos interesses. E não esqueçam também que é a região onde é produzido 80% do petróleo que o Ocidente consome. Está aqui, tá? No Oriente Médio. Feito? Feito? Eu gostaria que vocês fizessem os exercícios depois da Marcos. Tá? Eu vou deixar, eu tenho um texto sobre... Dia 20 não, Não, dia 20 não. Tá? Eu vou vir dia 21. Vocês podem à tarde? Dia 21 é... Que Pode, as duas? Já fica a emenda aqui. É que eu não vou, depois eu tenho algo. Mas se não der quinta, a gente fala outro dia. É que quinta eu vou dar aula para o extensivo. E é uma aula que vocês não tiveram. E é Proclamação da República, República Velha, República Braculei. Senão fica muito, para mim, sei lá, vi as duas e depois tem comida à noite. Não, então vai ter um outro dia. Mas se vocês quiserem,
Não. A gente fala com a Carol depois e combina um outro dia. Pega mais grupo aqui, a gente pode combinar. Isso é um sábado.